Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, por gentileza. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11. O texto diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Podemos nos assentar em nome de Jesus. O sábio Salomão. Repita comigo assim: do jeito dele, mais alto, do jeito dele, no tempo dele. As coisas só funcionam dessa forma. Mesmo que nós tenhamos uma certa liberdade em nossas ações, Deus é soberano. Ontem, estávamos, eu, minha mãe, as pessoas da minha família, no enterro de uma tia minha muito querida. E a gente entende, mas ainda assim não compreendemos. A morte é algo que a gente não vai aceitar nunca. Estávamos no velório da minha tia, que faleceu na segunda-feira de uma forma muito inesperada. Ninguém esperava a partida dela. Mas ela partiu. Nós não sabemos o dia de amanhã. Somente Ele sabe. Por isso que temos que dar o nosso melhor hoje. Porque como nós dissemos aqui e repetimos, é do jeito dele, no tempo dele. E mesmo não entendendo, aquele que crê, ele vive pela fé. Porque esse é o modelo que o Senhor determinou para que nós caminhássemos em sua presença. Um dos maiores problemas da humanidade e um dos grandes males da nossa geração é a falta de interesse e, consequentemente, no entendimento no projeto de Deus. Porque para entendermos esse projeto, nós temos que nos relacionar com Ele. E tudo começa através da sua palavra. Vivemos em uma era que podemos chamar a era da informação. Ou melhor, nós temos mais facilidade a essa informação. Mas há mais interesses nas coisas do mundo ou nas informações do mundo do que nas coisas de Deus. O mundo moderno tem afastado cada vez mais o homem de Deus, mesmo que hoje toda a modernidade nos leve a estar por esse amontoado de informação, mais próximo de Deus. Temos a Bíblia aqui, você pode folheá-la fisicamente, a Bíblia digital. Você vai na internet fazer uma pesquisa, você acha uma boa pesquisa, você acha muita coisa interessante, ou seja, informação tem de sobra. O problema é transformar essa informação em uma coisa útil, que é o conhecimento. E pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida. Aí está a grande dificuldade. Informação nós temos, mas falta interesse. O mundo, como eu disse, moderno tem afastado o homem de Deus, pois os atrativos do mundo são efêmeros e passageiros. E quando eles nos são oferecidos, muitas distrações são colocadas diante de nós.
E é claro que isso tem a ação direta do maligno. E essas distrações, essas coisas passageiras, efêmeras, parecem ser mais interessantes do que as verdades eternas de Deus, infelizmente. Eu já vi muitos jovens, eles têm às vezes mais conhecimento, e olha que essas obras são grandes, né? As Crônicas de Nárnia até foi feita por C.S. Lewis, ela tem um contexto um pouco mais cristão, né? Aponta para coisas boas a Bíblia. Mas e Harry Potter, e Game of Thrones, e outras literaturas gigantescas, livros e mais livros? Você pergunta a alguma das juventudes, sabe tudo de cor. Mas a Bíblia, não, a Bíblia é um livro complicado, é difícil de ler. A informação está aqui. Mas o conhecimento que ela traz, ela só pode ser discernido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só está presente na vida daquele que conhece o Senhor. O Espírito de Deus não é dado a qualquer um. É só aquele que o busca, que quer ser cheio. Há um propósito, há um projeto. O cristianismo continua crescendo, igreja, mas com que qualidade? Há umas semanas atrás, o pastor Jonathan pregou sobre isso, postou até um gráfico de como o cristianismo cresceu, mas inversamente proporcional, né? Não, assim, se o cristianismo que estamos vivendo fosse genuíno e verdadeiro na vida de todas as pessoas, num crescimento saudável, o Brasil seria um país melhor em vários aspectos. Porque aonde a palavra de Deus entra e transforma verdadeiramente o homem, aonde o avivamento chega, a mudança principalmente de caráter. Porque as pessoas começam a compreender a obra de Deus, o projeto de Deus, o que Ele tem de melhor para nós. E é justamente nesse ponto que quando vemos, né, o cristianismo ou os cristãos, o número de cristãos evangélicos crescendo e tudo mais, não vemos na mesma proporção a diminuição dos roubos, né, dos enganadores, dos mentirosos e por aí vai. Porque por onde Jesus passou, houve mudança. Aonde o evangelho é pregado, aonde ele é pregado e vivido, experimentado, ele transforma. Alguma coisa tem que acontecer. Mas infelizmente, na mesma proporção que esse suposto cristianismo está crescendo, cresce também o ateísmo, cresce também aqueles que se consideram sem religião nenhuma, os adeptos da nova era e infelizmente aquelas religiões hostis ao evangelho. Na verdade, hostis a tudo, né? E é por isso que Jesus disse em Lucas 18, a parte B do verso 8: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Em nosso texto base, o sábio declara: ele, Deus, claro aqui, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ainda que você busque com todo o seu coração, a nossa mente é limitada para entender toda a grandiosidade do nosso Deus. Mas não é isso que ele almeja nesse momento, até porque ele sabe que nós somos limitados. A questão aqui é o que vamos fazer com essa verdade. Mesmo não compreendendo, eu preciso seguir em frente. Entender o projeto de Deus, igreja, implica ter com Ele esse relacionamento genuíno por meio da fé. Por isso, eu costumo repetir esse texto aqui algumas vezes. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, a fé é algo fundamental em nosso relacionamento. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele exista e que esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. O problema é que a fé é um dom de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Ela se manifesta pelo ouvir da palavra dele.
Romanos 10, 16, 17. Paulo vai dizer: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, quando a genuína palavra de Deus não é anunciada, o povo padece. Assim nos declara o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu comecei falando a respeito da morte inesperada da minha tia, porque ela cumpriu a parte dela. Há um tempo ela buscou o Senhor, creu, tinha a vida dela com Deus, partiu. Mas naquele dia, ontem lá no velório, eu fiquei sabendo, eu não sabia. Um dos filhos dela, meu primo, ele havia se batizado e descido as águas do batismo e estava também frequentando uma igreja. Ou seja, ela partiu e ela não era evangélica e deixou um legado. Deixou a sua marca. Ela contou a sua história e mesmo que a vida dela tenha começado de uma forma, terminou muito melhor. Porque tem que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus. E é isso que vai valer a pena no final desta caminhada. Porque se o mundo vai de mal a pior, a igreja foi chamada para andar na contramão daquilo que o mundo nos apresenta. E hoje, você que está aqui, você tem uma escolha. Você pode ouvir a palavra, entender os projetos de Deus e ser renovado por ela. E sair daqui de uma forma diferente. Ou você pode negar tudo isso. Ah, eu não quero não, pastor. Essa vida eu não quero para mim. Você pode fechar seus ouvidos, fechar o seu coração. Tem pessoas que estão sentadas, ouvindo a palavra, mas a mente está em outro lugar. Porque infelizmente Satanás ele cega o entendimento das pessoas. A incredulidade, que é contrária à fé, é algo que vai te levar por um caminho de trevas. Por isso nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar-lhe. E se eu quero realmente ter um conhecimento, mediante as informações que eu recebo, pegar essa informação, transformar em um conhecimento que transforme a minha vida, eu preciso buscar pela palavra de Deus. Buscar esse relacionamento com Deus. Queridos, o que eu desejo lançar sobre a sua vida é uma semente que venha a frutificar em seu coração e transformar tudo que você está ouvindo em um conhecimento que gere vida e vida em abundância para você. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor? Como eu posso fazer uma escolha sábia? Eu peguei aqui um trecho do início da história de Moisés. Todo mundo conhece o grande legislador Moisés, homem de Deus. A história dele costuma ser dividida em 3 partes. Diga comigo, 3 partes. Que vai do seu nascimento até os 40 anos. Depois dos 40 aos 80 anos. E depois dos 80 aos 120 anos. E eu peguei a primeira parte da história de Moisés, de forma bem sucinta. Em Êxodo, no capítulo 2, no verso de 11 a 12. Aqui houve uma mudança de chave na vida dele. Sabemos que ele nasceu, era um menino hebreu, mas foi criado pela filha do faraó. E no texto que eu vou ler com vocês aqui, está escrito que certo dia Moisés, sendo já adulto, ou seja, já era homem feito, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus
Então ele correu, o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Queridos, essa escolha de Moisés definiu um novo caminho para ele. Ele estava lá indo muito bem na sua vida, como filho da filha de Faraó. Mas o coração dele, ele conhecia seu povo, o coração dele estava com o seu povo. Por baixo das vestes reais de Moisés, batia um coração hebreu. Ele conhecia a história do seu povo. Ele estava vendo o seu povo sofrer. Ele poderia ter dito, isso é difícil para eles, mas agora é melhor eu ficar na minha. Melhor ficar quieto. Não quero fazer nada que possa ameaçar ou complicar a minha vida. Mas ele decidiu tomar uma atitude naquele momento. O coração de Moisés foi atrás do seu povo. Ele queria fazer algo por eles. E o que ele fez? Matando o egípcio, não foi correto. Porque eu deixo bem claro que os fins não justificam os meios. Ou seja, se no fim é uma coisa boa, o que eu fizer está certo. Não, não está. Não está certo. Mas creio que podemos dizer com segurança que o coração de Moisés almejava algo bom. Mas ele tomou uma decisão naquele momento, sem entender nada, assim, pelo menos do ponto de vista humano. Por que eu fiz isso? Porque depois desse momento, Moisés, ele foge. Ele foge para o deserto e fica 40 anos, ou seja, ele tinha mais ou menos 40 anos quando isso aconteceu. E ele passa mais 40 anos no deserto, até virar a segunda chave da vida dele, quando ele teve encontro com Deus, lá no deserto, naquela sarça que ardia. Moisés tinha 80 anos de idade. Para muitos, dessa época já um idoso. Mas foi nesse momento que ele foi chamado por Deus. Em Hebreus 11, nos versos 24 e 25, a Bíblia diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai mais além. Ele vê o Moisés de fé, mesmo cometendo algo ilícito, pois ele não fez aquilo de qualquer maneira. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, matou o egípcio e enterrou. Mas pastor, isso não foi errado? Com certeza. Mas foi a decisão que ele tomou, e por essa decisão ele teve que fugir, porque Faraó queria matá-lo, queria prendê-lo. Mesmo não conhecendo o que estava por vir, talvez por detrás desse episódio, o Deus Todo-Poderoso estava no controle. Quer dizer, ele estava, com certeza. A Bíblia não diz isso, mas nós sabemos que ele estava. Às vezes nós tomamos algumas atitudes e sem saber que o próprio Deus é que está permitindo que aquilo aconteça. A mesma coisa aconteceu com Sansão, quando começou a se engraçar com certas mulheres que não eram do seu povo. E a Bíblia diz que era Deus operando, porque Deus estava criando ocasião para que Sansão enfrentasse os inimigos de Israel. Às vezes, como não entendemos todo o propósito de Deus, não entendemos todo o processo, como é que nós temos que caminhar a igreja? Pela fé. Essa é a sabedoria que nos cabe quando não entendemos todo o contexto naquilo que Deus está operando. E temos a mania de querer julgar, de entender e falar. É melhor a gente ficar quieto. Como diz aquele ditado, quem fala muito dá bom dia a cavalo, Pois é. Um dia, como eu já falei aqui algumas semanas atrás, nós teremos que dar conta diante de Deus por tudo aquilo que pensamos, falamos e fizemos. Por isso fale menos e ouça mais. E eu aprendo muito com isso.
Moisés pensou que era melhor sofrer as injustiças com o seu povo do que desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Na visão do escritor da carta aos Hebreus, Moisés, homem de fé, ele estava olhando para o alvo, que era Cristo. Mesmo ainda Cristo aqui não sendo uma figura visível para ele. É no nosso entendimento. Isso nos remete ao dilema que todo bom cristão vive ao longo da vida, como declara Asaf no Salmo 73. E eu gosto muito dessa passagem do livro de Salmo 73, na história de Asaf, porque ele diz o seguinte aqui: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Por um breve momento, Asaf olha para a vida do ímpio e ele considera a vida do ímpio melhor do que a dele. Isso significa que as aflições dessa vida, a porta apertada, o caminho estreito com o nosso Deus, igreja, ainda assim são melhores do que o que esse mundo pode te oferecer de melhor. Asaf olhou para a vida do ímpio, quase que os pés dele se resvalam e ele escorrega. Porque depois, um pouco mais adiante, no próprio texto lá, no livro do Salmo 73, ele vai ouvir da parte de Deus qual é o fim dos ímpios. Quando ele entra na casa do Senhor e fala com Deus, ele entende qual é o fim dos ímpios. Nisso aqui, nós podemos entender, igreja, que nesse dilema que nós às vezes vivemos, por conta que ao andar com Deus, passamos por muitas lutas, dificuldades. Moisés teve que fugir, né? Houve outras circunstâncias, momentos que, ao olharmos para a história de alguns personagens, vemos ali a contrariedade nessa caminhada com Deus neste mundo. Porque isso significa muitas vezes ser perseguido, ser assediado, excluído por causa da sua fé, ser ridicularizado. Tenho visto cada vez mais em alguns vídeos, né, na internet, eu gosto de ver alguns vídeos de pregadores de rua, em países que anteriormente eram mais suscetíveis ao evangelho, sendo agredidos verbalmente, fisicamente. E muitas vezes, ao ser agredidos, ao invés deles, da polícia às vezes dar suporte a eles, a polícia vai lá e tira eles, às vezes o prende ou repreende. Ou seja, vivemos tempos sombrios, mas isso faz parte da nossa caminhada. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse em 1 Coríntios 4, na parte B do verso 13, ser considerado como lixo deste mundo e como escória de todos. Talvez essas sejam as piores coisas sobre ser um cristão no mundo. Você vai ser perseguido, achincalhado, ridicularizado, como o próprio apóstolo Paulo dizendo, ser escória do mundo, ser o lixo deste mundo, escória de todos. Às vezes somos considerados assim. O que é melhor que o mundo hoje pode te oferecer? Talvez fama, fortuna, amigos, ou provavelmente todos os prazeres que podem ser experimentados. Em Mateus 4, lá no capítulo 11, Mateus 4, do verso 1 ao 11, ali está aquela passagem da tentação de Jesus no deserto. Satanás bem que tentou. Jesus é o nosso alvo mais elevado, porque Jesus foi perfeito em todas as suas atitudes. E nessa passagem específica, nós aprendemos muito com Cristo a respeito de como deve ser a nossa caminhada, com sabedoria, com fé, com determinação. Ele aprendeu por meio daquilo que também padeceu o nosso Senhor, porque ele sofreu as perseguições, recebeu as injúrias, foi achincalhado publicamente, foi crucificado e morto. Ele entendeu o propósito. Mas o pior que a vida cristã pode oferecer para mim e para você neste mundo, ainda é infinitamente melhor do que aquilo que o mundo tem a oferecer. É melhor você passar por todas essas perseguições, injúrias e tudo mais,
Mas padecer como um homem de fé, como uma mulher de fé, como um cristão genuíno, do que viver como muitos estão vivendo aí. Porque eu tenho convicção de que para o cristão genuíno, verdadeiro, o homem de fé, o único inferno que ele vai viver vai ser neste mundo. Mas ele tem um tempo muito curto, comparado àqueles que estão vivendo os prazeres da carne, e logo que isso acabar, irão contemplar o inferno de forma eterna. Por isso que é necessário fazer uma escolha. E é esse evangelho, irmãos e irmãs em Cristo, que está sendo negligenciado, tornando muitos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Imagine anunciar estas palavras que o apóstolo Pedro aqui, em duas passagens em seus inscritos, ele declara. Primeiro, em 1 Pedro 2, do verso 18 ao 25, Pedro diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Opa! Mas Senhor, cadê a justiça? Pedro aqui está dizendo, olha, tem momentos que é necessário passar por essas coisas. Porque é dessa forma que Deus também é glorificado. Verso 20 ele continua dizendo, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque Deus almeja e deseja que você seja um homem justo, que você não pague o mal com o mal. Isso é vingança. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Ele nos justificará no tempo certo. Não quer dizer que você não tem que se defender de alguma circunstância ou situação. Mas há aquele momento em que nós temos que nos entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava para ser preso ali no Getsemane, vocês lembram da passagem em que Pedro arranca da espada um dos servos do sumo sacerdote, um soldado, mas é um soldado hebreu, foi prender Jesus. O nome do soldado era Malco. Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro e diz assim, por que você fez isso? Não pedi sua ajuda? Se eu quisesse, pediria ao Pai, e miríades de anjos estavam aqui. Uma palavra de Jesus, e ninguém tocava nele. Ninguém. Ele se entregou porque tinha um propósito maior. O propósito que nós levamos por meio da nossa obediência, ele é muito maior. E muitas vezes, por causa desse propósito, você vai passar por injúrias, perseguições, dores, sofrimentos e por aí vai. Tudo isso em obediência ao Pai. Por isso que no texto base em Eclesiastes, o homem não entende todas as coisas, mas nós agimos pela fé, e não por vista, não por conhecimento, é porque confiamos naquele que nos chamou. E aí Pedro continua dizendo, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então quando se levantaram contra Cristo, ele dizia, Pai, toma minha vida em tuas mãos, para que eu possa suportar todas essas coisas, e em tudo o teu nome seja glorificado. Às vezes nós que estamos aqui, não aceitamos receber o agravo, a injúria, a vergonha, que nós somos bons demais, né? Talvez sejamos melhores do que Cristo. Pare e pense por um instante. Será que muitas vezes não agimos de forma contrária à vontade de Deus em certas circunstâncias? Pedro continua dizendo, os 2 últimos versículos,
24 e 25, levando Cristo ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha quanta coisa Jesus fez por mim e por você, para que por ele, pelo sofrimento dele, pela dor dele, pela humilhação dele, nós fôssemos sarados. Se não fosse por isso, ninguém estaria aqui agora. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Foi por causa dele. Então entenda uma coisa, às vezes vai ser necessário passar por certas coisas que nós não queremos passar, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Eu vi recentemente a história de uma moça, na verdade a história de um louvor, né? E agora eu não lembro, me fugiu o trecho do louvor que falava a respeito da família, acho que é por causa disso, alguma coisa assim. Eu sei que a menina acabou falecendo, né, por causa de uma situação, e por causa do falecimento dela, ela tinha uma célula dentro da escola. Aquilo comoveu tantas pessoas, os jovens, que houve um avivamento naquele lugar, e muitos jovens foram a Cristo por causa disso. Mas uma menina, uma moça, uma jovem perdeu a sua vida. Queridos, a igreja, em toda a sua história, ela cresceu regada pelo sangue dos mártires. E o primeiro, o grande, maior de todos foi o próprio Cristo. Foi o sangue dele que nos purificou. Foi o sangue dele que nos lavou. Foi o sangue dele, ou melhor, é o sangue dele que, marcando as nossas vidas, nos garantem a vitória eterna. É pelo sangue dele que o meu e o seu nome está escrito lá no livro da vida. Não há vergonha na morte. O problema é morrer sem Cristo. Porque se você estiver com ele, a morte é apenas mais um inimigo a ser derrotado. Como diz a Bíblia, é o último. Ele é o inimigo, a morte é o inimigo, não adianta. Não fomos chamados para aceitar a morte, porque no plano original de Deus, eu e você fomos chamados para estar com ele por toda a eternidade. A morte entrou neste mundo por causa da nossa desobediência, ou melhor, da de Adão. Mas nós somos descendência dele, agora em Cristo, no novo Adão, para que possamos herdar aquilo que nós tínhamos no passado. Estávamos indo no sentido contrário, então Jesus veio e nos trouxe de volta ao caminho certo. 1 Pedro 4, de 12 a 19, Pedro dá outra pedrada, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Será que você tem se alegrado participando das aflições de Cristo? Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. É impossível não andar com aquele que nos salvou e também não ser participante de algumas situações contraditórias, porque essa é a sua marca, é o seu exemplo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, igreja, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se aquele que se entremete em negócios alheios, mas se padece, padeça como um cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem, que são
desobedientes ao Evangelho de Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. A morte é algo comum a todos, porque foi desse jeito, é do jeito dele, é no tempo dele. Quer você aceite, quer você não aceite, mas passe por tudo isso, fazendo o que é certo, glorificando, exaltando ao Deus de toda a glória. Porque, infelizmente, faz parte da nossa carne, há um prazer passageiro no pecado. E certamente essa excitação, é efêmera, passageira, ela vai trazer também uma consequência grave. Porque aqueles que vivem no pecado, quem vive na prática do pecado, ele vai morrer. E não só morrer fisicamente, como todos nós iremos, mas morrer também eternamente. Moisés decidiu buscar o mais difícil ao invés do melhor que o Egito poderia lhe oferecer. Mesmo que no primeiro momento a sua atitude não tenha sido correta. Porque as nossas escolhas têm consequências. O primeiro item era que nós íamos a ter uma decisão sábia. E nessa decisão, colher os frutos. Porque toda decisão tem consequências. Gálatas capítulo 6. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E a lei da semeadura e da colheita é algo universal. Então o texto nos mostra que Moisés, ele correu o olhar, como eu disse, não vendo ninguém. Ele mata o egípcio e o esconde na areia. Deus não disse para Moisés fazer isso. Não está escrito aqui em lugar nenhum. Moisés olhou, mas infelizmente ele olhou para todos os lados, só esqueceu de olhar para um lugar, para o alto. Porque de lá o Senhor está olhando para cada um de nós. Claro que isso podemos dizer que isso é uma metáfora, Porque os olhos de Deus estão em toda parte. De cima, embaixo, do lado. Deus está nos observando. Ele nos vê a todo momento. Ele sabe e conhece os nossos pensamentos. Como diz o salmista no Salmo 139. Mesmo que eu vá até o mais profundo abismo, lá ele está. Suba ao mais altos céus, lá também ele vai estar. Deus está em toda parte. Se tivesse olhado para Deus, talvez teria dito para ele. Deus teria dito, Moisés, faz isso não. Mas Deus tinha um plano. 1 Pedro 3, os versos de 12 a 17. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então Deus não deu ordem para Moisés, vai lá e faz assim. Não foi isso que ele fez. Quando olhamos para Jacó, naquele episódio em que ele se disfarça do irmão mais velho, e ali recebe a bênção do seu pai, às vezes eu já vi algumas pessoas questionarem isso. Mas Jacó agiu com esperteza, ele roubou, ele fez o que não era certo. Ele enganou Isaac estava quase cego.
Ele vestiu uma roupa com os pés, na verdade, com a ajuda da sua própria mãe. Mas uma coisa muita gente esqueceu, é que quando lá atrás Esaú estava cheio de fome, ele era caçador, exímio caçador, ele chega perto do seu irmão: eu estou cheio de fome, vou morrer de fome. Ele estava preparando um guisado. Eu quero desse guisado aí. E Jacó espertamente: tá, eu te dou, mas você me vende a sua primogenitura? Para que me serve a primogenitura agora, se eu morrer de fome? Pode pegar para você. Sabe qual foi a atitude de Esaú nessa passagem? Ele simplesmente negligenciou o que ele tinha direito de nascença. O primogênito, como ele nasceu primeiro, tinha direito. A primogenitura dele dava a ele as bênçãos do seu pai, que eram muito maiores. Mas ele as vendeu por um guisado de lentilhas. Vendeu por um ensopado qualquer. Ou seja, é como se dissesse assim: ó, isso aqui para mim não vale nada. Então, por ele ter feito isso, ele também perdeu o direito à bênção do seu pai, mesmo que Jacó tenha usado de esperteza para conseguir como ele conseguiu. Porque no coração de Jacó sabia, porque ele ouviu os mesmos ensinamentos do seu pai junto com o seu irmão, o que representava a primogenitura. Senão ele não teria negociado. Me vende aí a sua primogenitura, me dá ela aí em troca desse guisado. Não, então para que me serve? Ele sabia o quanto valia a primogenitura. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a vida eterna? Muita gente fala: ah, mas pastor, é pela graça. É, mas não foi de graça. Um preço foi pago, um preço muito alto. Porque às vezes nós tentamos fazer a obra de Deus de maneira errada, na maioria das vezes. Mas Deus quer fazer a sua obra do jeito dele, no tempo dele. E nós temos que dar essa oportunidade para vivermos o melhor que Deus tem preparado para nós. Tão importante quanto a vontade de Deus é o seu tempo. Você pode ter começado errado ou agido de forma insensata, mas Deus conhece o teu coração. Só não permaneça nesse caminho. Moisés depois se consertou com Deus, pagou lá o seu preço. Assim também somos nós, porque às vezes o Senhor lhe dará uma ideia do que fazer, para que você possa colocar sua vida nos eixos, porque Deus quer contigo um relacionamento. Mas espere o tempo certo de Deus. O próprio sábio, quando você lê a parte, os primeiros 8 versículos de Eclesiastes 3, ele diz que há tempo determinado para todas as coisas. E é com sabedoria que temos que aprender a remir esse tempo sobre as nossas vidas. Então, igreja, haja com sabedoria, ou seja, com fé. Espere o tempo certo. Desacelere. Espere no Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, para que nós pudéssemos viver o melhor que Ele tem para nós. Amém?